Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi uma estreia amarga do Corinthians na Sul-Americana, esse empate fora de casa contra o Racing do Uruguai. Eu vou te contar o erro grave do Antônio Oliveira e a gente vai falar da atuação ruim do time, mas vejam só, o resultado nem tanto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já se inscreveu no canal? Eu convido você a se inscrever para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos e fazer esse ponto de virada aqui no YouTube, batendo 1 milhão, gente. Tem muita gente chegando aqui. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Você que ainda não se inscreveu, meu recado é para você, meu pedido é para você e vamos juntos falar do timão da estreia do Corinthians na Sul-Americana. Claro que o torcedor esperava mais, até pelo que, eu não digo pelo que foi o jogo, mas pelo que se desenhou depois, com a vitória parcial, e o Corinthians poderia ter sustentado a vitória, não fossem ali os minutos finais, com 2 gols até dos caras, né? Um deles anulado por impedimento, e depois, numa bobeada da defesa, né? O Kaká que entrou no segundo tempo, o Alanis toma a frente dele e acaba finalizando. O Cássio acho que foi mal nesse lance especificamente, não acho que ele tenha sido mal no jogo. Eu vi que tem muita gente detonando o Cássio. A bola que ele toma no gol que o juiz acabou anulando é uma bola que está rente à trave. Eu acho que é mais indefensável do que o gol que acabou sendo validado, porque ele está dentro do gol, né? Ele está caindo para dentro do gol. Ali acho que houve um erro de posicionamento e também uma falha defensiva, né? Do sistema como um todo, e o jogador toma a frente, faz um gol. O Racing estava ocupando mais o campo do Corinthians. O Corinthians, enfim, na reta final acabou fazendo algumas trocas, mas o fato é que não jogou tão bem. Poderia ter construído até um resultado melhor, porque, eu vou dizer um negócio, esse Racing não é essa coisa toda, tá? 8º colocado no Campeonato Uruguaio, um time que nunca ganhou a elite do Campeonato Uruguaio, está sempre frequentando a 2ª divisão, não é páreo, vai perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é fato. A questão é, quando você encara esse time fora de casa, você tem que entender o contexto. Você está fora de casa, os caras marcaram muito bem no meio de campo, o Corinthians teve muitas dificuldades, e o Corinthians por si só, dentro da sua atribuição, também cometeu muitos erros de passe, não conseguia sair da marcação dos caras. Então o Corinthians também teve os seus deméritos para não conseguir vencer o jogo. Mas vamos combinar que em circunstâncias normais o Corinthians vence esse time do Racing, como provavelmente vai vencer e tem que vencer. Passa só um na Sul-Americana, na fase de grupos, o segundo faz play-off com eliminados da Libertadores, dos terceiros colocados, então tem que vencer, tem que fazer pontos em casa, mais do que isso, tem que fazer 3 pontos em casa contra todos os adversários do grupo, além do Racing do Uruguai, na semana que vem já o Nacional do Paraguai em São Paulo, e depois o Argentino Júnior precisa fazer resultado em casa e pelo menos buscar ponto fora. E é por isso que eu digo que o resultado não foi tão ruim assim. Diante das circunstâncias, era melhor ter vencido? Claro que sim. Jogou para isso? Não. Resultado fora, empate? Tá bom, porque aí precisa confirmar em casa. Esse é o resumo, gente. Agora, Antônio Oliveira, que faz um grande trabalho, que recuperou o time, que está numa sequência interessante, que enfim, deu uma cara para esse Corinthians que ele não tinha com o Mano Menezes, tudo isso é fato. Mas por que a insistência? Por que a teimosia em 2 centroavantes? Ele nos convenceu em determinado momento que esse modelo de jogo seria para alguns jogos esporádicos, dependia do adversário. Não é o que estamos vendo, porque ele tem escalado os 2 contra o Santo André, contra o Londrina, da Série C, no amistoso, e contra o Racing, numa estreia de Sul-Americana. Então ele está insistindo no modelo independentemente do adversário. E aí está errado. Porque o Bruno Lazzaroni, que deu entrevista coletiva, porque, vejam só, Antônio Oliveira está concluindo o curso da UEFA, que lhe dá garantias para poder assinar a súmula e ser o comandante principal pela Conmebol, autorizado pela Conmebol na Sul-Americana. Ele ainda não pode. Ele está para receber aí o certificado, que deve chegar apenas no mês que vem, segundo o próprio Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, que deu entrevista coletiva ao lado do Ranieri na coletiva oficial da Conmebol. O Lazzaroni disse que o Romero acabou entrando no segundo tempo como mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Não, peraí. Tá errado, gente. Mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo, ele tinha que ser titular.
Qual é o mérito do Pedro Raul de estar em campo efetivamente todos os jogos? E eu não estou aqui detonando o Pedro Raul, não, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador muito importante para segundo tempo, entrando no decorrer das partidas para servir como uma alternativa para cruzamentos, porque começar com ele deslocando o Yuri Alberto, você ferra os dois. Porque você força uma jogada para um pivô e você abre um centroavante que poderia ser muito melhor aproveitado dentro da área. Porque o Yuri não fica dentro da área, ele vai sair também para buscar o jogo. Mas você deslocando o Yuri, você perde o melhor do Yuri. Eu sei que para alguns jogos, pegando defesas daqui a pouco desprotegidas, para atacar o espaço, o Yuri vai fazer isso bem, o Pedro pode fazer um bom pivô, mas o Romero, que tem um retrospecto muito interessante nos últimos jogos e que desde o ano passado tem salvado o Corinthians muitas vezes, simplesmente foi para o banco de reservas de uma forma inexplicável. Ninguém entende. Para ele priorizar 2 centroavantes. E já vimos que não funciona. Pode funcionar dentro de um modelo específico para um recorte de um jogo? Pode. Pode funcionar para determinadas partidas? Pode. Mas sempre? Todo tempo? E ainda assim deixando no banco um jogador que está bem, que entra e faz gol? E hoje ele não fez, mas ele participou da jogada, ele dá uma enfiada de bola maravilhosa para o Garro, que cruza e o Yuri faz o gol. E o Yuri faz o gol como? Como ponta? Não, como centroavante. Quando o Pedro Raul já não estava mais no campo, porque ele sai para a entrada do Romero. Gente, mas é simples, é o beabá. A gente está vendo isso. Eu não entendo o Antônio Oliveira nessa teimosia desenfreada pelos 2 centroavantes. Acabou, né? Percebemos, enxergamos. Uma pena que ele não tenha estado na entrevista coletiva para responder esse tipo de questionamento. O Wesley, no primeiro tempo, foi um jogador de escape, foi um jogador que tentou alguma coisa. Wesley, Romero e Yuri Alberto, o ataque está pronto. Eu estou falando isso há 2 semanas, isso que o Corinthians não está jogando. Aí quando joga, a gente vê que é isso que está acontecendo. Rodrigo Garro foi o respiro técnico que o Corinthians teve em alguns momentos, mas também muito marcado. O Breno Bidon, hoje mais apagado, porque também foi muito marcado ali no setor. O Ranieri termina o jogo, termina não, né? Mas no segundo tempo faz a função de zagueiro, porque, enfim, houve aquela mudança em que algumas vezes o Antônio Oliveira faz, o Mano já fazia isso com o Ranieri, né? Não chega a ser uma novidade, né? Mas ele tira o Gustavo Henrique para botar mais um jogador de frente, e aí puxa o Ranieri para zagueiro, e aí depois ele recompõe com a entrada do Kaká. E aí justamente o Kaká, até porque, né, tá chegando e tudo mais, um pouco desentrosado, um pouco sem ritmo, acaba tomando a frente do jogador do Racing, e ali o Corinthians sofre o empate. Uma pena, mas assim, não posso dizer que é injusto. O Corinthians em nenhum momento amassou o adversário, criou grandes oportunidades, tentou em alguns momentos, ficou mais com a bola, mas o Racing marcou muito bem e da metade para o final o Racing começou a se lançar para buscar esse empate e quase a virada, mas conseguiu esse pontinho jogando em casa, que para eles é ruim, né? Porque o Racing vai ter que sair para jogar, só passa o primeiro colocado do grupo. Então o Corinthians, apesar de toda a circunstância, de não ter jogado tão bem, de ter tido algumas, digamos, individualidades que não aconteceram, realmente eu não consigo entender como um resultado ruim. Mas claro, poderia ter sido melhor. Acho que tem uma questão a ser resolvida na lateral esquerda, não é o Hugo, não vai ser o Bidu, e não sei se será o Palácios. O Palácios precisa voltar, porque se ele não voltar, o Corinthians vai ter que resolver de outra forma. Ou ir até o mercado, buscar algum lateral, não sei. Mas não é o Hugo e não será o Bidu. Acho que isso já concordamos. O Fausto Vera, que é o cara que entra no lugar do Gustavo Henrique. Segundo o Bruno Lazzaroni, que é um jogador de criação, que roda mais a bola. Chega, né, gente? Chega. Até tentou um chute ali no final, que tem um desvio, quase saiu o gol. Eu não sei, o Antônio acho que está tentando recuperar esse jogador, em outros momentos ele chegou a defendê-lo numa entrevista coletiva quando foi questionado. Chega. Tem alguns jogadores do ano passado para cá que a gente chegou à conclusão que não davam mais. Eles acabaram ficando no elenco, alguns, né? O Fausto Vera é um deles, mas não aconteceu, gente. Não aconteceu. E ele não pode ser uma solução no segundo tempo de um jogo na Copa Sul-Americana, que você precisa vencer o jogo, como um jogador importante na criação. Não é. Porque o Fausto não tem essa capacidade. Ele não chuta, e veio com essa característica, né? Mas não chuta. Tem um gol só com a camisa do Corinthians contra o Coritiba, na última rodada do ano passado, que não valia absolutamente nada pelo Campeonato Brasileiro. Ele não defende, ele não arma.
Desculpa, o Fausto Vera não é solução. A lateral esquerda é um problema. Os dois centroavantes estão errados. Então, assim, tem muitos erros do Antônio Oliveira, que é um baita treinador, que está fazendo um bom trabalho, mas hoje eu preciso dizer que realmente foram muitos equívocos do treinador do Corinthians. O Fagner se lançou um pouco mais, no comecinho do jogo até desfere um chute que obriga o goleiro a fazer uma defesaça, depois não subiu mais, não sei porquê, completou 550 jogos com a camisa do Corinthians e como eu disse, a gente teve algumas individualidades que não aconteceram. O Pedro Henrique entrou no segundo tempo, depois ele fez aquelas trocas que eu já falei, né? Sai o Gustavo Henrique, entra o Fausto Vera, depois entra o Kaká para recompor a defesa, e aí ele meio que bota ordem na casa e não adianta porque acaba tomando o gol mesmo assim. Não foi bem o Antônio Oliveira. As atuações individuais também não estiveram a pleno e o Corinthians volta com um pontinho. E eu acho que tem que comemorar esse pontinho. Não acho que tenha que lamentar. A gente lamenta porque esperava mais, mas pelo que foi o jogo, sei não. Volta com ponto na bagagem e confirma em casa. Pelo menos é isso que tem que acontecer. Vocês gostaram do jogo ou não? Imagino que não, né? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Na sequência tem mais vídeos com mais repercussões desse empate da estreia do Corinthians e para a sequência aí da competição. Terça-feira já tem jogo de novo e depois Campeonato Brasileiro. Bora, até a próxima. Tchau!